Eu quero saudá-lo com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Obrigado por assistir conosco mais um tema da série Princípios de Fé. Vamos considerar o estado dos mortos. Há uma crença popular no mundo religioso que o homem criado à semelhança de Deus seja composto de dois elementos, um mortal e o outro imortal. O mortal se chama corpo e o imortal se chama alma. A alma, que comumente também se chama espírito, pretende-se seja uma entidade imaterial, consciente e imortal, que continua vivendo depois da morte do corpo. Essa crença acerca da natureza do homem é mantida quase que universalmente, tanto no paganismo como no cristianismo. Quase todos os professos cristãos creem que o homem possua uma alma abstrata, consciente e imortal a sobreviver ao corpo. Esse conceito tem a sua raiz nas crenças pagãs do passado e também na própria filosofia grega. Platão sustentava a chamada dicotomia e afirmava que o corpo era a prisão do espírito e só na morte o espírito alcançaria a liberdade. De uma maneira direta ou indireta, podemos afirmar que esses conceitos pagãos de imortalidade foram incorporados nas crenças cristãs e sobreviveram ao longo dos séculos. Erros graves foram introduzidos na fé cristã. Destaca-se, entre outros, o da crença na imortalidade natural do homem e sua consciência na morte. Vamos deixar que as Escrituras Sagradas, que constituem autoridade fidedigna e infalível, responda a essas indagações sobre este tema. Podemos dizer, este inquietante tema. Voltando às nossas origens, ao buscar entender o ponto de vista bíblico da natureza humana, devemos reconhecer primeiro o sentido da vida humana na criação. Deus formou o homem como alma vivente, agente moral livre, feito à sua imagem, criado para sua glória. Aquele que estabeleceu os mundos estelares nos altos céus e com perícia delicada coloriu as flores do campo, aquele que encheu a terra e os céus com as maravilhas de seu poder, vindo a coroar sua obra gloriosa, a fim de pôr em seu meio alguém para ser o governador da linda terra, não deixou de criar um ser digno das mãos que lhe deram vida. Conforme é dada pela inspiração, a genealogia de nossa raça remonta sua origem, não a uma linhagem de germes, moluscos e quadrúpedes a se desenvolverem, mas ao grande Criador, posto que, formado do pó, Adão era filho de Deus. Vamos ler um texto bem interessante que fala da nossa origem. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Como você acompanhou o relato do livro de Gênesis, também conhecido como o livro das origens, esclarece a maneira como aconteceu a criação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, 7. Podemos observar que na origem da raça humana, a formação do homem aconteceu com dois elementos distintos: o pó da terra e o fôlego de vida. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E qual foi o resultado? O homem foi feito alma vivente. Existe aqui uma regra muito simples. Pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Alma vivente menos fôlego de vida é igual
a pó. Não existe uma alma abstrata, consciente e imortal que desprende do corpo após a morte. O fôlego de vida volta para Deus porque Deus é o doador da vida. E o pó volta para a terra. Na perspectiva bíblica, o corpo e a alma não são duas substâncias separadas, uma mortal e a outra imortal, que residem juntas dentro do ser humano. São duas características da mesma pessoa. A ideia hebraica de personalidade é a de um corpo vital e não a de uma alma encarnada. Em suma, ao receber o fôlego de vida, o corpo inanimado de Adão recebeu ali os sinais vitais, e esses sinais foram ativados. O coração começou a bater, o sangue a circular, o cérebro a pensar, etc. Em termos simples, o homem se tornou um ser vivente. Portanto, o fôlego da vida não é uma alma imortal. Uma das grandes mentiras que o diabo apresentou aos nossos primeiros pais, contradizendo a afirmação divina, está na expressão: certamente não morrereis. Acompanhe na leitura bíblica as palavras conflitantes entre a verdade de Deus e a mentira da serpente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. A declaração divina é clara e direta: certamente morrerás. Agora acompanhe a declaração da serpente. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3, 2 a 4. O Criador afirmou que a transgressão do homem resultaria na morte. E o diabo disse que isto não aconteceria. Ele afirmou: certamente não morrereis. O único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o grande enganador. A declaração da serpente a Eva no Éden, certamente não morrereis, foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. Todavia, essa declaração, repousando apenas na autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos da cristandade e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. No desenrolar da história, conforme a narração bíblica de Gênesis, a mulher e o homem caíram no pecado e Deus apresentou a eles as consequências de sua transgressão. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 2, 19. O homem não era dotado de imortalidade natural e incondicional. Unicamente pela obediência a Deus e o comer da árvore da vida, poderia ele perpetuar a sua existência. Mas, devido à sua desobediência, o homem perdeu o seu acesso à árvore da vida. Distanciou-se da glória do Criador e foi separado da fonte da vida. O pecado trouxe morte a Adão e a todos os seus descendentes. Na teologia do Novo Testamento, esta verdade é destacada de uma forma muito clara. Acompanhe a leitura dos textos seguintes. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, 12. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Morte é deixar de viver. Se existisse uma alma imortal, consciente, a se desprender do corpo, poderia-se afirmar que os mortos continuariam vivos. E Deus estaria equivocado ao dizer: certamente morrerás. Face a isto, eu te pergunto: estão vivos os que já morreram? A Bíblia é clara ao responder esta pergunta. Porque os vivos sabem que hão de morrer,
Mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 e 6. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10. O servo de Deus, ao morrer, vai para a sepultura e se torna pó. O ímpio também vai para a sepultura e se torna pó. Eles dormem o sono da morte. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Jó 3, 17 a 19. Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado, e outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Jó 21, 23, 25 e 26. Tanto os justos como os ímpios aguardam na sepultura o julgamento de Deus. Serão recompensados somente após a ressurreição. Os justos receberão vida eterna e os ímpios a morte eterna. Não existe recompensa antes disso. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Lucas 14, 14. Mesmo diante de textos tão claros sobre o estado do homem na morte, ainda surge a pergunta: mas qual é o significado das expressões bíblicas de alma e espírito? A palavra alma, no original hebraico, é nefesh, e no grego, psique. Uma boa definição podemos pegar de Gesenius. Nefesh, fôlego, o espírito vital, o mesmo que o grego psique e o latim anima, mediante o qual vive o corpo, a saber, o princípio de vida manifestado no fôlego. Dicionário hebraico de Gesenius, artigo nefesh. No texto hebraico do Antigo Testamento e no texto grego do Novo Testamento, a palavra alma é traduzida de muitas maneiras diferentes e agrupadas em várias classes. Por exemplo, é traduzida como criatura, é traduzida também como sangue, pessoas, vida, vida também no plural, etc. É traduzida como sede do apetite físico, é traduzida como a origem das emoções, é traduzida como vontade e ação moral, é traduzida simplesmente por alma, é traduzida por vida, é traduzida também por mente. A palavra espírito, no texto hebraico, é ruá, e no grego, pneuma. Os grandes dicionaristas sustentam que ruá, o substantivo hebraico, se deriva de um verbo que significa expirar pelo nariz com violência e também significa o centro da vida. A palavra espírito, no hebraico, é traduzida de muitas maneiras. No Antigo Testamento ela é traduzida como sopro, vento, espírito, fôlego, Espírito de Deus, sede das emoções. E no grego, a palavra espírito, pneuma, tem o mesmo significado do hebraico ruá e aparece 220 vezes no texto do Novo Testamento. E é traduzida também de muitas maneiras. É traduzida como hálito ou sopro de Deus. É traduzida como alma humana, como intelecto ou consciência. É traduzida como anjos, demônios. E das 220 vezes que ela aparece no Novo Testamento, 90 vezes
se refere ao Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Esses termos hebraicos e gregos são traduzidos por várias palavras com sentidos diferentes aqui nas Escrituras. Vida, criatura vivente, alma, fôlego de vida, Espírito Santo, mas nunca no sentido de uma alma imortal. Não se esqueça, só Deus é imortal. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Se o homem ao morrer vai para a sepultura e se torna pó, qual seria a sua esperança de salvação? A salvação seria inacessível ao homem se não fosse a intervenção de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Unicamente através de Cristo, as pessoas podem ser libertas do pecado. Unicamente através de Cristo, o homem pode reaver a posição original perante Deus. Somente os que aceitam a provisão divina de redenção receberão a vida eterna, a imortalidade. Então fica claro que a imortalidade será concedida ao homem por ocasião da segunda vinda de Cristo e será extensiva a todos aqueles que o aceitaram como seu Salvador pessoal. E quando Cristo se manifestar, os santos que dormem o sono da morte ressuscitarão e juntamente com os vivos eles serão transformados. Aí terá início a eternidade. E Deus te convida a participar de sua eternidade e de sua glória. Que Deus te ajude e te abençoe para isto. Amém. Dormir em Cristo, ó irmão, será fugir de todo mal, deixar a negra tentação e ter a vida no final. Em Cristo dorme, meu irmão, a paz eterna vai gozar, não sofrerá.